Eu quero começar a mensagem de hoje sobre construir um coração generoso, nessa questão da vida abençoada, minha terceira mensagem, com a leitura do Salmo 127, no versículo 1, no versículo 2. Eu clamo ao Espírito Santo para que você esteja com o teu coração preparado, para que Deus possa falar com você de maneira impactadora. O versículo 1 diz assim: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Olha esse versículo com atenção. Pelo amor de Deus, não deixe esse versículo passar batido na sua mente. Veja que esse texto que você está observando comigo, ele é claro. Esse texto nos mostra que quando Deus não está em primeiro lugar na vida da pessoa, elas trabalham, e embora elas tenham casa e trabalhem muito, isso que ela diz, ter casa não parece ter casa, não parece ser família. Isso é muito revelativo, irmãos. A pessoa tem família, mas não tem sentimento de família. Tem sentinela, mas não tem sentimento de vida protegida. São pessoas que se sentem inseguras. Qualquer vento contrário sacode a estrutura da casa, atinge a família, abala a família. Sem Deus, meus irmãos, no primeiro lugar, o trabalho, os esforços destas pessoas ou desta pessoa são inúteis, como nós vemos no versículo 2. O versículo 2 diz: será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente. Olha bem esse texto, por alimento, trabalhando arduamente por alimento. Por favor, mulher, preste atenção nisso, Deus está falando com você. O Senhor concede o sono àqueles a quem ama. O texto é claro, meus irmãos. O texto é muito claro para destacar a insatisfação desta pessoa onde Deus não está ocupando o primeiro lugar, não está ocupando as primícias. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, diz o texto. Como vemos, uma pessoa que prioriza o trabalho, uma pessoa que prioriza o dinheiro, a corrida atrás do ter, ela acaba pagando um preço alto para conquistar de forma miserável apenas alimento. Eu quero repetir isto. Para conseguir de forma miserável apenas o alimento. Ela não prospera apesar de juntar coisas. Ela não prospera embora tenha tudo para prosperar. Ela diz assim: espera lá, aquela família ganha menos do que eu, tem menos do que eu, como é que ela prospera e eu não? Aquela pessoa, ela está dando certo nisso, e por que eu me considero melhor intelectualmente, nas oportunidades, em punhado de coisa, por que ela está melhor do que eu e eu não? O desdobramento, irmãos, é muito claro. Vida sem sucesso, vida sem prosperidade, vida sem alegria, vida marcada pelo esforço sem recompensa, vida sem comemoração, vida sem o poder sobrenatural de Deus agindo ao seu favor. E aqui então eu pergunto amorosamente: será que isso descreve alguém aqui hoje? Você não precisa se manifestar, porque não é o nosso desejo, nem é o nosso propósito envergonhar você, humilhar você. Ao contrário, é alertar você. O nosso propósito é despertar você para esta vida onde o poder de Deus sobrenatural age ao nosso favor. Todavia, o texto que nós estamos lendo faz um paralelo com aqueles que priorizam Deus e o seu reino em tudo que faz. Veja o versículo 2, por favor. Não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama, mesmo quando estão dormindo. Olha esse versículo. Observe, por favor.
Deixa o Espírito Santo causar o impacto na sua vida. Veja que esse texto faz um paralelo entre a vida sem as bênçãos de Deus com a vida abençoada por Deus. Na vida abençoada, a pessoa trabalha, mas ela dorme. E quando dorme, Deus age favoravelmente àquela pessoa. Veja que o texto, ele não está premiando o preguiçoso, de jeito nenhum. Ele não está dizendo assim, não precisa nem trabalhar, pode dormir que eu cuido. Não é isso. Ele diz, trabalha, mas dorme. E quando dorme, ele age. O texto está destacando a mão de Deus agindo na vida daquele que vive segundo as primícias de Deus, que consagra a Deus, as primícias para Deus, e também confia nele, crê nele, depende dele. Isto é a vida abençoada, é ter o poder de Deus agindo por nós, mesmo quando nós estamos dormindo, mesmo quando nós estamos descansando. Que você perceba a mensagem que Deus está falando através dessas séries de mensagens, Uma Vida Abençoada. Porque nessa série, nós já descobrimos que o princípio primário para a bênção de Deus fluir em nossa vida é dar as primícias para Deus. É dar as primícias para Deus. Deus exige, não é que Ele precisa, mas para o nosso bem, Deus exige ser o primeiro em nossa vida. Deus não aceita o segundo lugar. Deus não aceita o nosso resto. Deus definiu que as primícias pertencem a Ele e deve ser entregue a Ele na casa dEle. Veja como que a Bíblia é muito clara em Êxodo capítulo 23, no versículo 19. Deus dizendo, traga ao santuário do Senhor, seu Deus, o melhor dos primeiros frutos. O melhor dos primeiros frutos das suas colheitas. Eu vejo claramente aqui, Deus exige as primícias. Deus não aceita as nossas sobras. Deus exige ser o primeiro em nossa vida. O primeiro na nossa agenda, no nosso tempo. Deus exige ser o primeiro nos nossos relacionamentos, nas nossas amizades. O primeiro em nosso lazer, na nossa diversão. O primeiro em nossas finanças. Não é Deus que precisa de nós, é nós que precisamos de Deus, e Ele fala isso por nosso bem, porque no projeto, no planejamento, no sistema, onde a bênção de Deus flui, Ele é o centro, Ele tem que ser o primeiro. Veja, meus irmãos, como é que essa verdade é muito clara, em Isaías, no capítulo 1, versículo 19, que como pastor de vocês, eu tenho que relembrar a vocês nesta manhã de novo. Veja que o texto diz, se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão dos melhores frutos desta terra. Não é que talvez, não é que quem sabe, se os ventos forem favoráveis, se as circunstâncias aprovarem, não. O texto diz que vocês vão comer o melhor fruto dessa terra. Vão viver uma qualidade de vida tremenda. A repetição dessas verdades neste culto, elas são muito importantes sim. Deus quer fundamentar, quer arraizar, quer colocar mais fundo, no mais profundo, destacando essas verdades a corações que estão aqui em resposta dos seus questionamentos e procedimentos desta semana. Deus está aqui falando com você com muita clareza. Veja que a palavra dispostos do texto exige aqui o destaque de 3 palavras, irmãos. Quais são essas 3 palavras? A palavra disposto está ali inclusa nelas a questão da escolha, a questão da confiança e a questão da obediência. A vida abençoada, ela é uma questão de escolha humana, porque Deus já definiu, eu quero abençoar vocês. A vida abençoada é uma questão de confiança. Eu preciso crer que Deus vai fazer algo maravilhoso. Hoje, nesta manhã, quando eu e minha esposa estávamos de mãos dadas orando no nosso momento devocional, nós nos maravilhamos, como que o problema nosso é só o trajeto. Nós já sabemos o destino. A bênção de Deus vai fluir sobre nós. Mas no trajeto a gente vê crescendo os recifes, as pedras, os obstáculos, e nós nos assustamos. Mas nós não podemos esquecer que nós temos um Deus que tem o caminho na tormenta e na tempestade. Que Ele conhece o trajeto, nós podemos confiar nele de todo o nosso coração.
Então a vida abençoada é uma questão de escolha humana, mas é também uma questão de confiança em Deus. A vida abençoada é também uma questão de obediência a Deus. Cada um de nós temos que escolher confiar e obedecer. Escolher, confiar e obedecer. Veja que o contraste é feito por Deus no texto que nós lemos. Se você não obedecer, então você vai ter um tipo de vida. Mas se você me obedecer e me colocar em primeiro plano, você vai ter um outro tipo de vida. Mas se me colocar em segundo plano, vai perder a ação abençoadora da minha mão. Deus está dizendo, escolha obedecer e você verá o que a obediência fará em seu benefício. Então, como nós vemos, é uma questão de escolha, é uma questão de confiança. Deus está dizendo, coloque-me em primeiro lugar e eu vou cuidar de tudo, aquilo que se refere a você. Agora, quando Deus não está em primeiro lugar, a vida de uma pessoa que está vivendo fora das primícias de Deus, de colocar Deus como aquele que nós entregamos tudo que é primeiro da nossa vida, veja como é que essa pessoa é descrita em Ageu capítulo 1, no versículo 6. Veja como é que o texto é claro, quero relembrar a vocês. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Veste-se, mas não se aquece. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Olhe bem esse texto. Analise esse texto com atenção, por favor, irmão. Veja que o paralelo aqui é muito claro. Um coração obediente e generoso promove o agir de Deus em nossa vida, faz fluir. Um coração desobediente que prioriza a si mesmo se torna insatisfeito, se torna frustrado. Como o texto diz, seus recursos, literalmente, a gente pode dizer assim na linguagem popular, vão para o ralo. Vão para o ralo. É como colocar numa bolsa furada. Agora, a obediência, no paralelo, gera bênçãos. Desobediência gera maldição caracterizada pela a insatisfação, caracterizada pela escassez. Não é escassez porque não tem, tem, mas não tem. Não percebe, não usufrui, não aproveita. Por favor, escute isso com muita atenção. Nós compreendemos aqui que quando nós consagramos as primícias a Deus, Ele restitui com bênção o restante que ficou nas nossas mãos. Ficou claro, meus irmãos, domingo passado, este princípio quando nós estudamos a multiplicação dos pães. Vocês se lembram que os discípulos trouxeram a Jesus os pães e os peixes e entregaram a Jesus. O que Jesus fez? Jesus abençoou o pão, partiu, deu aos discípulos, que tinha que partir também e que tinha que dar aos outros. Eu falei para os irmãos que o milagre não aconteceu nas mãos de Jesus. O milagre aconteceu nas mãos dos discípulos. Então, por favor, nós não podemos esquecer desta verdade. Tudo aquilo que nós entregamos a Deus, tudo aquilo que nós consagramos a Deus, tudo aquilo que nós rendemos a Deus, Ele devolve com bênçãos que se multiplicam em nossas mãos. Nas nossas mãos se multiplicam. Por quê? Porque vida abençoada significa ter o poder de Deus trabalhando em nosso benefício. E como nós vimos, irmãos, a questão toda não se relaciona com dinheiro. Não se relaciona com dinheiro, mas ela se relaciona com o nosso coração. E por que ela se relaciona com o nosso coração? Como nós vimos na mensagem passada, é que o ato de dar, ele começa na atitude do coração. Deus rejeita, irmãos, quando nós ofertamos algo a Ele, e essa oferta não são as primícias, e não está acompanhada pelo nosso coração desejoso de agradar a Deus, de render-se a Deus. Deus espera que nós entreguemos nossas primícias com um coração pleno de alegria, como nós vemos em 2 Coríntios, no capítulo 9, versículo 7, que eu encorajo vocês a relê-lo em casa. A verdade, irmãos, é muito clara, pois Jesus disse que onde estiver o nosso tesouro, ali também está o nosso coração. Então algumas pessoas pensam, como eu já disse e vou repetir, a igreja está atrás do meu dinheiro.
Existem muitos que, devido à sua própria ganância, julgam outros conforme o seu próprio coração materialista. E devido a essa atitude, ela não tem domínio sobre o dinheiro. Ao contrário, na verdade, é o dinheiro que controla essas pessoas. E é por isso que se tornam escravos, sem usufruir da vida de prosperidade e de bênção que Deus planeja. Estava pensando esses dias lá em casa, que Sueli estava organizando com a ajuda de uma irmã nosso guarda-roupa e nossas coisas. Tanta coisa. Ganhou uma camiseta, ganhei outra. Eu estava pensando, poxa, toda vez que eu vou fazer caminhada, eu vou com essa camiseta, porque gosto dessa camiseta, mas tem uma novinha que está ficando velha sem nunca ter usada. Qual é? Tem pessoas que juntam coisas, mas não usufruem das coisas. E quando vai usufruir, estragou. Tem que jogar fora. Elas não percebem isto. Elas não usufruem isto. Porque ela se torna escrava daquilo. Vão guardando coisas, ajuntando coisas. E por isso elas não aproveitam desta vida de bênção e de prosperidade. Agora veja como é que Jeremias 29:11 é claro sobre o que Deus pretende fazer, o que Deus planeja fazer, o que Deus quer fazer. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. E quais são os planos? Planos de fazê-los prosperar, e não de lhe causar dano. Planos de dar-lhe esperança em um futuro. Olha aqui, por que eu quero que você traga o teu coração? Por que eu quero que você venha e coloque o coração? Por causa dos meus planos. Os meus planos de prosperidade que eu tenho para você começam no seu coração. E não vai beneficiar a mim, vai beneficiar a você. Eu quero deixar claro, meus irmãos, que o nosso propósito com esta série é mostrar a você os princípios de uma vida abençoada. Nós cremos que sem estes princípios, mesmo tendo portas abertas por Deus à sua frente, você não vai aproveitar essa porta aberta. Você pode até mudar de cidade, pode até mudar de país, mas se não obedecer os princípios da palavra de Deus, você não vai ser abençoado com os planos que Deus tem para você. Nós cremos que sem esses princípios, mesmo tendo portas abertas por Deus, você vai perder essas portas abertas. Por isso nós afirmamos, nossa igreja não está atrás do seu dinheiro, mas Deus está atrás do seu coração. Deus está atrás do seu coração. E por que Deus está atrás do seu coração? Deus sabe que seu dinheiro mostra onde está o seu coração. Em outras palavras, se Deus tem acesso à minha carteira, Ele tem acesso ao meu coração. E Jesus é claro sobre isso em Mateus capítulo 6, no versículo 21, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Eu estou relembrando essas verdades, com um propósito de retenção, de fixação. Você tem que entender isso, tem que agarrar isso com o seu coração. Como nós percebemos, existe uma conexão entre o nosso coração e o nosso bolso, o nosso recurso, o nosso cartão. Onde nossos recursos financeiros são colocados, o nosso coração acompanha. Todavia, nós já sabemos que aquilo que o nosso coração dá, recebe de volta de Deus, de maneira multiplicada, de maneira transbordante. Foi isso que nós vimos que Jesus é enfático em Lucas capítulo 6, quando ele diz, deem-lhe será dado uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. É fato, é plano, é segurança. Deus quer fazer isto. Ele diz, eu estou querendo levar vocês para uma vida de abundância. Como nós percebemos, esse texto bíblico está tratando que aquilo que o nosso coração dá, receberá de volta de forma transbordante. Irmão, escolha crer, escolha confiar, escolha obedecer. O ato de dar, irmãos, começa com a atitude do nosso coração. Tudo tem a ver com a essência daquilo que damos, como entregamos a Deus. Na verdade, o ensino bíblico deixa claro que entregar as primícias a Deus é vista por Ele como adoração. Como nossa adoração, e como seu pastor, eu preciso deixar claro, adoração é entrega. Adoração, ela tem que ser livre, ela tem que ser livre oferta. Adoração é doação de amor, e por isso o ato de dar começa na atitude do coração. Então o desdobramento fica muito evidente. Você quer seu coração no reino de Deus? Coloque o seu tesouro no reino de Deus. Aqui está o motivo porque muitas vezes fracassamos financeiramente nos empreendimentos maravilhosos, nas ideias, que o discernimento que o Espírito Santo dá a nós. Porque nós colocamos o dinheiro, colocamos nosso coração no dinheiro e não
colocamos o nosso coração na pessoa de Deus. Coloque o seu tesouro no reino de Deus. Se você colocar o seu tesouro no reino de Deus, seu coração vai acompanhar. Por isso, avalie neste momento. Onde você tem colocado o seu tesouro? Onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Deus tem me falado isso com muita clareza, irmãos. Nessa semana, eu iniciei a semana e a ansiedade bateu a porta do meu coração. Eu comecei essa semana e a incredulidade gritava nos meus ouvidos. Separei 3 dias para estar em oração. Quando eu estava saindo da cidade, eu falei para Deus: Deus, eu sei que é incredulidade, Senhor, mas eu estou precisando de algumas evidências, só para os meus olhos, meu coração perceber que o Senhor é Deus mesmo e que o Senhor está cuidando. Onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Meus irmãos, portanto, muitos não experimentam a vida abençoada por Deus devido ao seu próprio coração. A relutância do coração, ela é um impedimento para a ação abençoadora de Deus. Por favor, escute isto. A Bíblia coloca assim o assunto em Deuteronômio capítulo 15, no versículo 10. Dele generosamente, sem relutâncias no coração. Pois por isso o Senhor, o seu Deus, o abençoará em todo o seu trabalho, em tudo que você fizer. Olha esta palavra. É a palavra de Deus. Pense nesse texto, por favor. Olha os destaques desse versículo. Eu oriento você a dar a devida atenção. Veja, a relutância do nosso coração limita a bênção divina. Mas quando generosamente nós entregamos a Deus nossas primícias, Ele abençoa. Foi por isso que nós temos afirmado aqui nos nossos cultos, a vida abençoada, ela exige uma troca de coração. Ela exige uma troca de coração. Deus não está atrás do nosso dinheiro, mas do nosso coração. Deus pede que nós entregamos nosso coração, pois ele precisa ser trocado por um coração obediente a Deus, por um coração generoso a Deus. Deus quer nos dar um coração generoso, igual ao dele, como nós cantamos hoje, orando: dá-me um coração semelhante ao teu. Esta é uma oração que Deus está concedendo à nossa igreja nesta hora. A vida abençoada, ela exige mudança do nosso coração. Deus abre porta, Deus nos dá oportunidades maravilhosas. Todavia, as bênçãos divinas só vão fluir se nós tivermos esse coração generoso. A generosidade confirma que nossa esperança está em Deus e não em nós mesmos, no nosso trabalho, no nosso dinheiro, na nossa sapiência, na nossa capacidade, na nossa inteligência. Por isso, uma das características de um cristão é a generosidade. Mostre-me uma pessoa que caminha com Deus e eu lhe mostrarei uma pessoa que tem um coração generoso. Eu gostaria, meus irmãos, com base em Deuteronômio capítulo 15, no versículo 4 ao versículo 8, compartilhar com vocês algumas lições rápidas para que a gente construa esse coração generoso. Por favor, me acompanhe a partir do verso 4. Assim não deverá haver pobre algum no meio de vocês, pois na terra que o Senhor, o seu Deus, lhe está dando como herança, para que dela tome posse, Ele os abençoará ricamente. Olha o verso 5. Contanto que, agora veja se estiver disposto, contanto que obedeçam em tudo ao Senhor, ao seu Deus, e colocarem em prática toda esta lei que hoje lhe estou dando, todos os princípios das primícias que estou lhe informando. Verso 6. Pois o Senhor, o seu Deus, os abençoará conforme prometeu. Vocês emprestarão a muitas nações, mas de nenhuma tomará emprestado. Vocês dominarão muitas nações, mas por nenhuma serão dominados. Verso 7. Se houver algum israelita pobre em qualquer das cidades da terra que o Senhor, o seu Deus, lhe está dando, não endureça o coração, nem feche a mão para com seu irmão pobre. Verso 8, ao contrário, tenha a mão aberta e empreste-lhe liberalmente o que ele precisar. Veja, meus irmãos, esse texto, ele nos revela princípios para esse coração generoso. E aqui eu quero apresentar quais são esses princípios para que Deus gere esse coração semelhante ao dele, generoso, cheio de bênção. Primeiro princípio: diga não ao coração egoísta. Diga não ao seu egoísmo. Se há alguma coisa que nós precisamos reconhecer, irmãos,
é que o nosso egoísmo, nós temos que perceber que no nosso coração, ele é egoísta, ele quer reter as coisas, ele quer segurar as coisas. Nós temos que rejeitar esse coração. Irmãos e irmãs, o homem que vive para si próprio é um fracassado. Mesmo que ele adquira grandes riquezas, mesmo que ele tenha poder, mesmo que ele tenha posição social, ainda assim ele será um fracassado. Meyer, um dos comentaristas mais conhecidos no mundo, afirmou que a maldição do crente e do mundo é fazer o ego, o seu pivô, o centro da sua própria vida, o egoísmo, o centro da sua vida. Foi por ter tomado tal atitude que Lúcifer se tornou Satanás. Era um querubim, era um ungido de Deus, precioso de Deus, se tornou Satanás. Eu peço que você avalie o egoísmo. Nos tira, nos rouba da vida de bênção e nos transforma numa fonte de maldição, de influência negativa na vida das pessoas. Veja que é exatamente isso que está sendo tratado em Deuteronômio capítulo 15, no versículo 9. O texto diz: se isto acontecer quando estiver perto o 7º ano, o ano em que as dívidas são perdoadas, talvez você pense em não ajudar o necessitado. Aí Deus diz: afaste esse mau pensamento e ajude o seu patrício israelita. Senão, ele gritará a Deus contra você e você será culpado do pecado. Veja, meus irmãos, que era ensino de Deus para o seu povo, que toda dívida que um irmão emprestasse por dinheiro para o outro, chegasse no 7º ano, ele deveria perdoar aquela dívida. E nesse texto lido, Deus está alertando algumas pessoas que, para não perder o dinheiro, o que elas faziam? Ela não queria ajudar o necessitado, ela forçava aquela pessoa a então a pagar aquela dívida só por egoísmo próprio. Deus condena o egoísmo do coração dessas pessoas, mesmo que aparentemente parece que ela tem direito sobre aquilo, mas Deus diz: não, confia em mim, não se prenda ao egoísmo, seja generoso, como é o meu coração. Deus confronta esse pensamento de egoísmo no coração do seu povo. Deus condena o egoísmo no coração deles. O que é que nós estamos percebendo? Egoísmo, irmãos, é uma doença aos olhos de Deus. Em nome do Senhor Jesus, deixa o Espírito Santo confrontar você sobre essa verdade. Deus está alertando o seu povo para não apegarem a isso, para não se apegar ao dinheiro, para não se pegar àqueles recursos, mas serem generosos como Ele é. E aqui, irmãos, uma pergunta: por que Deus inventou esse negócio de dar? Por que Ele criou o dar? Você acha mesmo que Deus precisa do nosso dinheiro? Que Ele precisa do nosso recurso? Deus criou o dar, irmãos, não para o bem dele. Deus criou o dar para o nosso bem. Deus criou o dar porque dar tira o egoísmo do nosso coração. Dá uma olhadinha no seu guarda-roupa. Tem quantas camisas que você nunca usa? Quantas calças que você nunca usa? Quantos vestidos que você nunca usa, mas você guarda? Aquilo estraga, apodrece. Chega uma hora que você pega lá camisas lindas, brancas, que você pega toda amarelada, que não tem mais jeito, e você joga fora. O egoísmo segura. Quando Deus diz: eu vou lhe dar mais do que você precisa, é para você repartir, é para você abençoar, é para você dar. Em Gálatas capítulo 5, no versículo 20, a Bíblia diz claramente que egoísmo é um fruto da carne. Por isso, se você quiser viver miseravelmente, pense somente em si. Pense naquilo que você precisa. Pense no que gosta a respeito, daquilo que você gosta, das suas atenções, daquilo que você quer que os homens lhe deem. Mas se você quer ter uma vida abençoada, diga não a um coração egoísta, dê generosamente. Segundo princípio para desenvolver um coração generoso, diga não para o coração ansioso. Aqui é um ponto muito especial. E eu creio que o Espírito Santo está respondendo perguntas aqui, porque a ansiedade, ela está ligada primeiro ao medo de que aquilo que se espera não aconteça. Então, eu vou dar o meu dízimo, mas será que Deus vai me abençoar mesmo? Eu tenho medo que Ele não me abençoe. Ou então, o medo de que aconteça aquilo que a pessoa teme, e eu vou dar, e eu vou ficar sem, eu vou passar necessidade, eu vou passar lutas. O ansioso costuma se perder nas emoções, ficando à deriva de torrentes de pensamentos repetitivos, negativos, incrédulos e sem fé. Com isso, ele sente aumentar a sensação de não ter controle sobre a própria vida, e ele termina por submergir no medo, ser dominado pelo medo, pelo pânico. Irmãos e irmãs,
nós precisamos entender que essa é uma questão do coração. Primeiro porque ao dizimarmos, o egoísmo vai nos atacar. E ele vai gritar conosco: pense em você. Depois de ofertarmos, a ansiedade nos atacará. Ela gritará em nossos ouvidos: quem vai suprir suas necessidades? Quem vai cuidar de você? O egoísmo vai gritar em seu ouvido: Deus não tiraria de você uma parte tão importante do seu salário como essa que você está tirando. Deus quer que você pense em você. Depois de ofertar, o mal vai mudar de lado, vai mudar a ação, e ele vai então trabalhar agora não com medo, mas ele vai trabalhar agora com a ansiedade. A ansiedade para ver os resultados ao seu próprio modo, ao seu próprio tempo. Então, a ansiedade, o mal vai gritar no seu coração: você não deveria ter feito isso. Qual é o propósito do mal? O propósito do mal é criar aflição no seu coração, angústia no seu coração, ansiedade no seu coração. Mas pense comigo: se as primícias pertencem ao Senhor, portanto, quando nós devolvemos a Deus algo que é dele, isso não deve trazer aflição, nem tampouco ansiedade, medo ao nosso coração. Nós só ficamos ansiosos após entregar algo, porque pensamos que aquele bem nos pertencia, sendo que na verdade tudo pertence a dele, tudo vem dele, tudo é para ele, tudo é para a glória dele. Ele é dono de todas as coisas. É por isso que a Bíblia registra em Deuteronômio capítulo 15, no versículo 10: dele generosamente, sem relutância no coração, pois por isso o Senhor seu Deus o abençoará em todo o seu trabalho, em tudo o que você fizer. Veja que a palavra relutância aponta para esta ansiedade, essa má vontade de dar, essa forma mesquinha, essa forma egoísta do nosso coração ansioso. A ansiedade significa que nós temos posto a nossa confiança em mãos erradas, no local errado. Por favor, irmãos, leve a sério. Para que o coração de Deus flua e todos os recursos dele, nós temos que dizer não ao nosso egoísmo, e nós temos que lutar com a nossa ansiedade, dizendo: o meu Deus é fiel, Ele vai me abençoar da modo certo, da forma certa, na hora certa. E o terceiro princípio para desenvolvermos um coração generoso é: pratica disciplinadamente o ato de dar. E aqui, irmãos, eu vejo que nós estamos vivendo um período no nosso país que é desanimador. É desanimador. Dá nojo de viver num país desse. Eu creio, meus irmãos, que Deus não perdeu o controle, porque esse país não pertence a nós, pertence a Deus, irmãos. Eu creio que Deus tem jeito para o nosso país. E por isso que mesmo nós temos que fazer o certo, mesmo quando parece errado. Dar aquilo que deseja receber coloca em movimento a lei da abundância. Eu vou repetir porque eu quero que você guarde no seu coração. Dar aquilo que você deseja receber coloca em movimento a lei da abundância. Não é por acaso que nos livros considerados sagrados está escrito de diferentes formas que é dando que se recebe. Você talvez não goste dessa frase, mas talvez isso explique porque você não tem recebido o quanto Deus quer que você receba. Uma boa maneira de se avaliar uma pessoa é observar o que ela diz. Uma maneira melhor do que esta é observar o que aquela pessoa faz. A melhor de todas as maneiras de avaliar uma pessoa é ver o que ela dá. Como dá, quanto dá, que intensidade dá. Tudo o que Deus faz em sua vida não é para que você guarde para si mesmo, mas que você reparta com os outros. Deus quer que nós sejamos generosos, porque de onde está vindo tem muito mais. Muito mais, muito mais, muito mais. Digam muito mais. Deus tem muito mais. Tem muito mais. É critério de Deus sobre dar, sempre proporcional àquilo que nós damos. Nós nascemos egoístas, irmãos, mas Deus quer nos transformar. Quem é pai ou mãe sabe desta verdade, porque uma das primeiras coisas que nós queremos ensinar aos nossos filhos é compartilhar suas comidas, compartilhar seus brinquedos, mas as crianças não querem compartilhar. É meu, é meu, é meu. Ela não quer compartilhar. Essa não é uma tarefa fácil, porque crianças nascem egoístas. Todo mundo fala, mas é um anjinho. Anjinho nada. Não, não é anjinho. É gente. É nós.
Meus maiores complexos e tristezas eu passei com criança, não foi com adulto. Então não vai com essa conversa que criança é anjinho, não. Tem egoísmo no coração. Nós temos que ensinar as crianças. A Bíblia é clara, em Deuteronômio capítulo 15, versículo 14. Dele com generosidade dos animais do seu rebanho, do produto da sua eira e do seu lagar. Dele conforme a bênção que o Senhor, o seu Deus, lhe tem dado. Veja, queridos, o texto declara que nós precisamos dar conforme a bênção de Deus. Deus é a medida. Oh, gente, não é o que eu ganho que a medida é o Deus que dá. Ele é a medida. Deus olha para os seus filhos adultos e pergunta: quando é que você vai crescer e vai ser generoso como eu? Qual é a nossa resposta que nós damos para Deus hoje? Aqui eu quero que vocês pensem comigo nesse provérbio popular antigo, que diz assim: o que eu guardei, perdi. O que gastei, eu tive. O que eu doei, eu tenho. Eu quero que você avalie isso. O que eu guardei, perdi. O que gastei, eu tive. O que eu doei, eu tenho. Eu espero que você esteja percebendo que o dinheiro é um teste, talvez o teste mais rigoroso da nossa fé em Jesus. A generosidade não é apenas suprir necessidades do povo de Deus, mas também é ser abundante no compartilhar as muitas graças de Deus às pessoas. Deus quer que você tenha um coração igual a dele, igual ao dele, igual ao dele, um coração pronto para dar. O quarto princípio para desenvolver um coração generoso é desenvolver um coração agradecido. Desde muito tempo já se afirmava que as pessoas ingratas nunca encontram uma cadeira confortável. Minha mãe já dizia, minha avó já dizia: o ingrato nunca acha uma cadeira que presta. A pessoa que é ingrata, ela vive em busca de pequenos favores de Deus, como se fossem obrigações de Deus. Como se Deus fosse obrigado a fazer aquilo que elas querem. E o que é que isso gera no nosso coração? Isso gera um processo obsessivo de individualismo que, por sua vez, produz vaidades, produz ambições, paixões equivocadas e que vão resultar num estilo de vida miseravelmente maligno. É por isso que nós precisamos sempre nos lembrar de onde Deus nos tirou. Que sem Jesus nós não éramos nada, que sem Jesus nós não tínhamos nada. E é exatamente isso que Deus diz em Deuteronômio capítulo 15, no versículo 15, quando ele diz assim: lembre-se de que você foi escravo no Egito e que o Senhor, o seu Deus, o redimiu. É por isso que hoje lhe dou esta ordem. Ele diz: é por isso que eu digo para você dar. Por quê? Você tem que ter um coração agradecido. Lembre de onde eu tirei você. Muitas vezes nós nos esquecemos de onde Deus nos tirou. Por isso que a importância de nós entregarmos as primícias a Deus. Entregar a Deus nossas primícias é uma forma mais clara de dizer para Deus: eu reconheço o teu cuidado, eu reconheço o teu amor, eu reconheço a tua misericórdia, eu reconheço a tua provisão. Eu só cheguei até aqui porque a tua mão me acompanhou, eu só cheguei até aqui porque o Senhor cuidou de mim. Eu reconheço que sem ti não sou nada. Não esqueça disso. A gratidão abre espaço para receber mais. Oh, irmãos, em nome de Jesus, ó Espírito Santo, coloque essas verdades no nosso coração. Pessoas que ganham sempre, ganham, correm o risco de achar que a vida tem que estar sempre ganhando, e elas nunca dão. Se tornam egoístas, ansiosas, não querem dar, porque são mal agradecidas. Se você não pode ser agradecido pelo que você possui, talvez você diga: não tem muito para ficar agradecido. Então seja agradecido por tudo aquilo que Deus salvou você, livrou você, libertou você. Talvez você pode dizer aqui nessa manhã: não tenho muito para ser agradecido pelo que eu tenho, mas daquilo de onde que Deus tirou você. Oh, meus irmãos, de onde Ele me tirou. Quando eu lembro de onde Ele me tirou, de uma família escravizada pelas trevas malignas, perturbada pelas hostes malignas, assombradas pelas hostes malignas, uma vida de extrema pobreza. Mas não era pobreza de ter coisas somente, não. Era pobreza de ter iluminação, de ver possibilidade, de acreditar nos planos de Deus, de acreditar em mim. Nessa semana foi tremendo o final de semana. Na verdade foi ontem. Deus me deu uma revelação tão linda.
claramente disse: eu estava falando para Deus: Deus, eu não sou o melhor. Eu não sou o melhor pregador, eu não sou o melhor cantor, eu não sou o melhor violonista, eu não sou o melhor instrumentista. E fui fazendo uma lista de coisas. Mas Deus disse assim: mas tem uma coisa que só você é. Qual é? Ele disse: você é único. Você é único. Aquilo sondou meu coração. Eu comecei a falar sozinho: é verdade. A minha mulher perguntou: o que foi? Eu descobri uma coisa, que eu sou único. Porque eu sou único. Eu sou livre para tocar meu violão, para cantar, para fazer minha pregação. Nunca ninguém vai poder ser como eu. Eu sou único para viver a vida abençoada que Deus tem para a minha vida. Em nome de Jesus, receba, perceba isso. Finalmente, para desenvolver um coração generoso, você defina no seu coração que Deus será o primeiro em seus recursos. Desenvolva um coração que consagra a Deus as primícias. Escolha o princípio da excelência, de dar o melhor para Deus. O melhor para Deus. Veja em Deuteronômio capítulo 15, versículo 19 a 21, como é que isso está tão claro. Separe para o Senhor, para o seu Deus, todo o primeiro macho de todos os seus rebanhos. Não use a primeira cria das suas vacas para trabalhar, nem tosquie a primeira cria das suas ovelhas. Todo ano você e sua família comerão na presença do Senhor. Coisa linda. Ele diz assim: olha, pega um desses dos primeiros, faz um banquete para sua família, senta lá e come, na presença do Senhor, no local que Ele vai escolher. Ele vai escolher o local. Olha o versículo 21. Se o animal tiver defeito, ou for manco, ou cego, ou tiver qualquer outro defeito grave, você não poderá sacrificá-lo ao Senhor, ao seu Deus. O texto é muito claro. Dê primeiro ao Senhor. Ninguém ganha de Deus. Deus merece o nosso melhor. Deus merece o nosso primeiro. Concluindo, irmãos, quando você lida com o egoísmo, com a ansiedade, isso desenvolve um coração agradecido. E esse coração é marcado por ser premiciador. Eu nem sei se existe essa palavra, mas se não existe eu vou criar. Premiciador, que é aquele que dá o primeiro. Um coração generoso. E aqui, irmãos, eu preciso lembrar a vocês: você não dá para ser abençoado, você dá porque já é abençoado. Você já é abençoado. Deus em Cristo Jesus te abençoou antes de tudo, com todas as sortes de bênção. Elas estão em você para fluir na tua vida. Veja esses dois textos que são importantes no final da nossa pregação. Vocês serão abençoados na cidade, serão abençoados no campo. Não importa onde você vai estar. Num palácio na cidade ou numa casinha branca com rede na varanda, cercada de um mato verde, a bênção de Deus vai perseguir você, vai estar lá. Olha o versículo 28, o versículo 6 de Deuteronômio: vocês serão abençoados em tudo que fizer. Marido que coloca Deus em primeiro lugar, até o beijo dele é melhor. Beija assim, aquela maravilha, e a mulher com aquela alegria. Isso sim que é homem. Mulher que é primiciadora, que coloca Deus em primeiro lugar, é abençoada em tudo que faz. Até o arroz dela brilha, o feijão é maravilhoso. Não é porque tem muito óleo não, mas é porque tem amor, porque tem graça, porque tem bondade, porque tem misericórdia. A casa de quem coloca Deus em primeiro lugar é música o tempo todo. Mesmo quando chora, canta. É louvor, é adoração. Não esqueça, irmãos e irmãs, os abençoados são satisfeitos. São satisfeitos. Por isso, nesse momento, Deus pede sua entrega a Ele. Deus fez você para Ele. Sua busca pelo dinheiro, pela conquista, na verdade é o seu coração buscando Deus, buscando o coração de Deus. Deus conhece os teus pensamentos, Deus conhece os teus sentimentos. Sua entrega a Deus é uma forma de você quebrar o teu orgulho. Quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou, Ele levou sobre Ele toda a necessidade que você tinha. Nada deste mundo tem poder sobre você. Deus está estimulando você hoje a tomar posse desta vida de bênção. Deus está estimulando você hoje a tomar posse das bênçãos, da vida abençoada dEle. Então entrega. Vem, se alegra nas verdades de Deus. Vem descansar nas provisões de Deus. Uma vida abençoada espera você. Senhor, nós recebemos a Tua mensagem, Senhor. Tua voz mansa e delicada.
nos lembrando que nós somos teus, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Missionária Central de Maringá